Agora, o que que eu faço agora, imediatamente, na hora da crise? Como é que eu vou fazer? A primeira coisa que você pode fazer na hora da crise é tentar sair de cena com a sua criança. Quanto menos gente estiver olhando aquele show acontecer, mais fácil é de acalmar a criança. Primeiro porque vai ter menos gente dando atenção, vai ter menos holofote em cima dela. Segundo porque você vai se sentir menos envergonhado, vai ter menos gente te olhando e te julgando. Então tentar sair de cena com a criança é uma das primeiras coisas que você precisa fazer. Como que você sai de cena com a criança? Pega ela no chão à força e leva para outro lugar? Não, isso a gente precisa evitar. Porque, na realidade, você pegar a criança à força e levar para outro lugar só vai piorar o problema. A criança que já está chorando vai aumentar o volume do choro. A criança que já está se debatendo vai se debater ainda mais para tentar se soltar do seu colo. Ela pode te machucar, ela pode se machucar, fora que é uma espécie de desrespeito com o corpinho da criança naquele momento delicado para ela. Como que você faz então? Tente levar a criança para um outro ambiente, para um ambiente mais reservado. Se você está no ambiente público, por exemplo, num shopping, no mercado, você pode tentar levar a criança para o carro, para o banheiro, para o cantinho, algum lugar assim que você consiga conversar diretamente com ela e tirar ela daquela cena, tirar ela dos holofotes dali. Mas ok, como que você faz isso? Chama a criança para ir com você. Eu sei que ela tá gritando, eu sei que ela tá berrando e muito provavelmente ela não vai querer te ouvir, mas uma coisa, uma estratégia que você pode usar para tentar fazer a criança te ouvir é você falar para ela aquilo que ela quer. Ah, então você quer o pirulito? Vem cá comigo, vamos ver esse pirulito. Você disse para ela o que ela queria e ela vai se interessar no assunto que você tem para falar com ela, porque é do pirulito que ela quer que você tá falando, e ela vai conduzir junto com você. Se isso não funcionar, se você não conseguir tirar a criança de cena, porque a crise está muito grande, a crise está muito horrível, como por exemplo na história do casamento da menininha que estava se jogando na porta da igreja, eu acredito que naquele momento a gente não teria conseguido tirar ela de cena, porque ela estava muito alterada. Então quando as crianças estão muito alteradas, talvez você não consiga tirá-la dali. Mas se você tá vendo que a crise vai começar, já chama a criança para o cantinho. Ou se você tá vendo que a crise está em condições de ser manipulada, né, que você consegue interagir com a criança, tenta chamar ela para sair da cena com você, para você resolver o problema dela em outro lugar. As outras pessoas não precisam ver isso acontecendo e quanto menos exposição, melhor. Mas ok, não funcionou com a criança, ela continuou jogada no chão, não consegui tirar ela daqui, o que que eu faço agora? Aí a gente vai para a segunda estratégia. A segunda estratégia é a gente falar calmo, mas falar firme com a criança. Não conseguir tirar ela dali onde ela tá, ela não quis ir, se debateu, se jogou mais, o que que eu faço? Fala calmo e fala firme com a criança. O que é que você quer? Por que é que você está chorando? Conversa comigo. Você precisa ter o time certo do momento de conversar com a criança, do momento de perguntar para ela o que é que você quer. Na hora da crise, na hora do escândalo, assim, que tá no ápice da situação e se joga e se debate e grita e tudo mais, o que você tem que fazer é manter a sua postura calma, manter a sua postura firme e aguardar um momento, uma brecha que você consiga falar com a criança. Você quer o pirulito? Então levanta, vamos falar do pirulito. Entende o que eu tô dizendo? Não é você falar mais alto do que ela, você não precisa gritar, você nem sequer deve gritar, porque aí você só vai se estressar junto e aquilo vai ficar pior do que já estava antes. Você espera uma brecha para você falar com ela. Entendi, você quer falar do pirulito, levanta pra gente conversar do pirulito, eu vou te ajudar com isso. Vamos falar do pirulito. Observe que em nenhum momento eu prometi para a criança que vou dar o pirulito. Eu não fiz o pirulito para ela. Eu falei para ela que eu ia conversar sobre o pirulito. Levanta pra gente conversar sobre o pirulito. Calma, respira que nós vamos conversar sobre o pirulito. O calma, respira é a opção número 3. Quando a criança está descontrolada, está fora do eixo dela, aquilo tá fora de controle mesmo, uma coisa que você precisa fazer é tentar acalmá-la. Parece óbvio, mas na prática a gente não sabe muito bem como é que faz essa coisa de acalmar a criança. Guia a criança para respiração. Tô vendo, você tá bravo, respira com a mamãe, ó. Respira com a mamãe. Com as crianças menores, isso tende a funcionar bem, assim, isso tende a ser bacana. Só o fato de você respirar, de você estar fazendo algum movimento, você vai chamar a atenção da criança e ela vai parar para te olhar, assim, e aí você guia ela para respiração, guia ela para se acalmar. Não consegui acalmar minha criança, ela não quis respirar comigo, ela não quis sair de cena comigo, ela não quis conversar comigo, o que é que eu faço? Você olha para a criança com firmeza, segura a criança sem machucar, tá? Você não precisa apertar nem nada, você só segura com a criança com firmeza e fala para ela: conversa comigo, eu vou te ajudar. Você não deve ser agressivo nesse diálogo, porque se você ameaça, se você trata com agressividade, a criança vai gritar mais ainda. Eu vou te ajudar.
Tá tudo bem, eu vou te ajudar. Se você se coloca numa posição de ajudar a criança, se você demonstra empatia pelo sentimento da criança, ela vai prestar atenção em você. Porque o que todo mundo quer é ser ouvido. Na prática, o que a criança quer é ser ouvida. Então fica diante da criança, fala firme com ela e diz para ela que você vai ajudar. Eu vou te ajudar. Conversa comigo. E aí você pode ir direcionando essa situação, tem que ser firme mesmo. Escuta, eu vou te ajudar. Conversa comigo. Para com isso. Tá tudo bem, conversa comigo, respira. Isso, acalmou? Tá tudo certo com você? Ou ainda, se você sentir que não dá para fazer isso naquele momento, sentir que você não consegue fazer isso naquele momento, aí o que você tem que fazer é realmente esperar. Você não conseguiu sair de cena, você não conseguiu encaminhar a criança para respiração, você não conseguiu falar com firmeza com ela, você vai ter que esperar essa crise diminuir, ela vai gritar, ela vai se debater e assim que ela tiver um pouco mais calma, você volta a falar com ela. Respira comigo que eu vou te ajudar. Por isso que eu falo que você tem que procurar a brecha, porque depende da intensidade da birra. Existem birras que a criança chora, se joga, mas você consegue se comunicar com ela, você consegue sair de cena com ela. E existem situações que a criança chora e se joga, que aquilo tá num volume tão estrondoso, aquilo tá numa dimensão tão enorme, que você fica sem ação, que você fica com dificuldade de como lidar com aquilo. E aí é nesse momento, quando você tá realmente percebendo que não dá, sem condições de dialogar, sem condições de acalmar essa criança, o que eu faço? Acalme você mesmo, respira você mesmo, tenha para você mesmo aquele mantra de que isso não é de propósito, de que a criança só está passando por uma fase complicada do desenvolvimento dela, que ela não sabe lidar com aquele sentimento e aguarde um pouco, aguarde alguns segundos, aguarde alguns minutos e você tenta novamente. Quanto mais você fizer isso e quanto mais a sua criança for crescendo, mais fácil vai ficando. Pode parecer muito difícil falando isso pela primeira vez, mas eu prometo para você que na medida que isso for praticado, que na medida que você for fazendo isso, você já vai conseguir fazer cada vez melhor, porque o que a gente pratica, a gente melhora. E na medida que você for tratando a sua criança dessa forma, ela já vai naturalmente conhecendo o seu jeito, entendendo como aquilo funciona e seguindo mais ou menos esse script. Então, quando você fala para a criança, respire, eu vou te ajudar, quando você já fez isso algumas vezes, para ela é mais fácil respirar, porque você vai ajudar. Ela já entendeu como aquilo funciona, ela já entendeu que aquilo é efetivo, que aquilo dá resultado e ela segue e melhora as suas orientações. Então é mais complicado nas primeiras vezes, mas depois vai ficando mais fácil. E é melhor que seja complicado nas primeiras vezes, depois vai ficando mais fácil, do que fique cada vez mais difícil, cada vez pior, cada vez mais alto o choro, cada vez maior a crise, cada vez mais frequente, que é o que acontece quando a gente não educa, é o que acontece quando a gente não intervir. Então, quando você olha para isso e fala, ok, mas é difícil isso no momento da crise? É difícil, não posso dizer para você que não, mas é mais difícil ainda não educar, mas é mais difícil ainda você não ter essas ferramentas, porque aí você grita, você se estressa, você se irrita, você entra na pilha da criança, você entra no estresse da criança, os dois ficam nervosos, os dois ficam gritando e você não resolveu a questão. Aí no dia seguinte acontece de novo e você não resolveu a questão, aí no outro dia acontece de novo e você não resolveu a questão. Entende como você acaba fazendo na prática a mesma coisa que a criança está fazendo? A criança está gritando de um lado, você está gritando do outro. A criança está estressada de um lado, você está estressada do outro, porque você não utilizou das ferramentas nobres de educação para orientar aquele comportamento.